Oi, tudo bem? Você está aqui comigo que nós vamos começar a oficina literária. Ela faz parte de um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc para a gente levar o conhecimento para um grupo da terceira idade aqui de Itanhaém, onde eu resido, mas como a gente está aí com a pandemia, não tem como a gente fazer esses encontros presencialmente, eles acontecerão aqui através dessas aulas no meu canal do YouTube e no canal da Prefeitura de Itanhaém. Você está convidado a participar comigo e com essa turma muito legal da escrita criativa, da poesia, que vem acompanhando o meu trabalho aqui na cidade. Então vamos lá. A oficina literária, ela tem o nome de Eu Escrevo, Tu Escreves, Ele Escreve, Nós Escrevemos, da escrita à publicação. Essa oficina surgiu para eu dar apoio para o grupo da terceira idade aqui de Itanhaém e para um grupo que frequenta a biblioteca municipal, um grupo de jovens e que quer conhecer um pouco mais sobre a escrita. São conceitos básicos, práticos e úteis que você também pode usar no seu dia a dia. Então me acompanhe, serão 4 aulas divididas em 2 partes cada uma e ao final eu vou fazer algumas apresentações aqui para abrir contas em algumas plataformas que pode te ajudar a escrever e publicar o seu livro também. Então fica comigo que eu acho que você também vai gostar. Minha apresentação, meu nome é Fernanda Zequinato, sou psicóloga, escritora, autora da coleção Tudo Muda de Lugar e essa imagem que vocês estão vendo aí no fundo é da Biblioteca Internacional da Suécia, em Estocolmo, e eu deixei lá uma coleção que está numa área que tem livros de língua portuguesa. A coleção foi aprovada para participar da feira do livro infantil em português na Suécia em 2018 e eu estive aí, essa foto fui eu mesma quem fiz e te convido a conhecer também a minha obra, a coleção Tudo Muda de Lugar. Aproveita, já se inscreve no canal para você não perder as outras aulas e acompanhar o conteúdo que eu trago, que é sobre escrita criativa, escrita terapêutica, desenvolvimento humano e autoconhecimento. Vamos lá, vamos seguindo, estou aqui aprendendo como a gente trabalha aqui, né? Esse projeto, ele aconteceu, está acontecendo pela aprovação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que foi aprovada e nós enviamos um projeto que era para acontecer presencialmente, como eu já disse, mas infelizmente a gente ainda não consegue fazer e estamos aqui para oferecer para vocês esse conteúdo. O conteúdo da aula 1, parte 1. Quando surge um escritor? Quando surge o escritor? Quando o escritor se oculta, se esconde, por que isso acontece? E eu vou deixar um exercício para você, que você pode mandar para mim lá através do Instagram. No final eu vou deixar, fique aí que eu vou passar algumas dicas no final para você fazer o exercício e para mandar suas dúvidas para mim, que eu vou te ajudar aí a produzir o seu conteúdo e publicar aqui na internet seu livro, sua crônica, seu poema, para você colocar sua voz no mundo como escritor e escritora. Então, a primeira parte da nossa aula vai ser essa, e assim sucessivamente até a 4ª aula, dividindo em parte 1 e parte 2. Quando surge um escritor? Para mim, escrever é, antes de tudo, um exercício muito solitário. É um processo mental de surgimento de ideias que muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer com elas. Eu aprendi com o meu mestre e mentor James McSeel a pegar essas ideias todas, pegar um saco plástico de supermercado, esses mesmos, e qualquer ideia que vai surgindo, eu deixo o saquinho aqui e vou colocando essas ideias lá dentro. Depois a gente começa a trabalhar essas ideias. Essa é a primeira forma que o James me deu na mentoria para eu conseguir tirar todas as ideias que vêm na cabeça, porque surgem muitas ideias e até que elas se tornem um argumento, uma ideia que pode ser trabalhada, ela é só uma promessa. E se a gente não tiver um método, essa ideia periga nunca acontecer, nunca sair da nossa cabeça. Então o que o James fala é, arruma um saquinho, coloca todas essas ideias e depois a gente vai selecionando.
Porque o escritor, ele surge antes da nossa escrita. Essa vontade de comunicar uma ideia, um pensamento, um sentimento, ela surge antes da gente pegar a caneta e o papel para a gente escrever, né? A caneta ou o computador, eles são o nosso instrumento de trabalho, mas esse trabalho ele começa solitariamente e muito aqui na nossa cabeça. Então, antes do escritor escrever, antes da escrita acontecer, o escritor já existe. E eu ouso falar que todos nós somos escritores em potencial. Somos mais de 8 bilhões de histórias únicas, visões únicas e contribuições únicas que podemos dar para o mundo. Você já pensou sobre isso? E talvez você já tenha uma ótima ideia, você já seja esse escritor e só não sabe por onde começar? Então fica com a dica do James. Pega o saquinho, coloca todas as ideias que surgirem e durante essas aulas eu vou te ajudar a tirar essas ideias do saquinho, não mais da cabeça, porque já materializou. Para mim, escrever é a forma da gente materializar as ideias, os pensamentos. É a primeira coisa que a gente vê de concreto, de alguma coisa que está só aqui dentro, como uma ideia vaga, como uma possibilidade. Então, use essa dica que me ajuda muito e vai te ajudar também. Eu tenho uma visão também de que ser escritor, ele está um pouco ligado com o que é nós, enquanto criança. Quando a gente nasce, nós somos um pouco escritores, mas um escritor de ação, que gosta de brincar, que gosta de fazer ações, né, movimentos e fazer as coisas acontecerem, escrevermos a nossa história através da nossa imaginação realizada nas brincadeiras. E aí eu coloco aqui que isso fez toda a diferença quando eu comecei a olhar para a vida de escritora como essas quatro características fundamentais que nós, enquanto escritores, precisamos desenvolver e usar para que a nossa escrita flua mais facilmente. Então, ser escritor é ser observador. Observar o quê, Fernanda? Observar o seu interior, como as coisas te impactam, como você vivencia e responde ao que acontece com você. E, ao mesmo tempo, ser um observador exterior, que vê o que está acontecendo no seu dia a dia, na sua volta, em coisas simples. Eu adoro passar pelos pontos de ônibus e ficar escutando as conversas. Eu fico ali criando alguém no celular, eu fico criando a resposta que a outra pessoa dá que eu não consigo ouvir. Então, ter esse ouvido, olhos, os 5 sentidos e o sexto, a nossa intuição, bem atenta para o que acontece dentro de nós e também fora. Também somos um pouco cientistas, precisamos aprender a fazer perguntas, boas perguntas, porque um bom cientista é aquele capaz de fazer boas perguntas, melhor até do que as respostas que ele encontra. Um bom escritor também é capaz e precisa fazer boas perguntas, porque é a partir delas que a gente vai fazer o fio da nossa história seguir adiante. Quem é, de onde vem, para onde vai, o que quer, o que deixou para trás, o que está buscando. Essas perguntas básicas, mas que se a gente for conectando uma com a outra, como o cientista faz, a gente também consegue elaborar uma boa estrutura do nosso texto. Investigador, temos que ser meio detetives, seguir rastros, buscar pistas, identificar coisas que mais ninguém está vendo. Sabe aquela pessoa que sai na rua e aí a gente vai lá no observador, né? Está atento ao que está acontecendo ali fora, a pequenos sinais que mudam a expressão do corpo de uma pessoa, a expressão do rosto, os gestos, e a partir dali a gente começa a buscar o que a nossa história precisa e que está faltando, aquela peça que precisa encaixar para a gente montar o quebra-cabeça que é a nossa história. Um investigador, um detetive, segue essas pistas detalhe a detalhe. É meio como a história vai ganhando vida e a gente tem que correr atrás dela para descobrir as pistas que ela quer que a gente siga e acrescente a nossa história.
comunicador, né, gente? Esse aí é o final de todos, porque depois de observar, fazer boas perguntas, investigar, ir a fundo, não ficar só na superfície, é que nós vamos conseguir construir e comunicar a história com clareza e objetividade. E muitas vezes a gente esquece disso, a gente vai direto para a construção do texto e não faz esses 3 primeiros passos antes, né? Não valorizamos essas 3 características que a gente precisa ter bem aguçada se a gente quer construir um bom texto. E aí vem o que acontece, que muitas vezes, né? E eu já coloquei isso em algumas aulas que eu dei, o que faz para surgir o nosso escritor é a gente valorizar e desenvolver esses 4 aspectos que nós já temos, que a gente nasce com isso. E por isso eu falo que nós todos somos escritores natos. Mas nesse processo, algumas coisas vão se perdendo. E aí o que acontece é que a gente oculta o escritor que existe em nós. E de certa forma isso acontece porque a gente não acredita que a gente pode colocar essa ideia para fora. Porque essas características inatas a gente tem lá na infância, a gente constrói as nossas brincadeiras, constrói o nosso dia a dia dessa forma, porque o nosso cérebro funciona a partir dessas perguntas, a partir da curiosidade, a partir da observação e das conexões que nós vamos fazendo para a gente criar a nossa narrativa. Nós sobrevivemos enquanto espécie por causa da nossa capacidade de contar histórias, que começou lá desenhando nas pedras, contando sobre a nossa caça, sobre o que aconteceu no nosso dia, sobre onde havia perigos, onde podíamos encontrar o nosso alimento, lugares que devíamos não passar nem perto, porque tinha perigo. E de alguma forma a gente foi deixando isso de lado. A gente entra no dia a dia, no corre-corre, deixamos a nossa criatividade de lado. Mas eu tenho observado isso enquanto escritora, que aconteceu comigo e acontece muitas vezes ainda, e observando algumas, dentro das oficinas que eu já ministrei, esses 2 pontos principais. Primeiro, a gente fica entre a simplicidade e a sofisticação. Às vezes a gente acredita que para fazer um bom texto a gente precisa trazer todo o nosso conhecimento, toda a nossa retórica, palavras difíceis, construções difíceis, e aí é o que eu chamo de a maldição da erudição. A gente fica falando difícil, fica construindo e reconstruindo textos longos e esquece que é na simplicidade. E o nosso cérebro, ele sempre busca isso. Ele quer histórias simples, objetivas e que conectem com a nossa emoção e que nós possamos nos identificar e fazer parte dessa história. A gente não quer fazer parte de histórias difíceis, rebuscadas, cheias de construções que a gente não vai conseguir se ver dentro, né? Então, na construção da nossa história, a gente precisa tomar cuidado entre a simplicidade, que vai para o simplório de construções pobres. Simples não significa construções pobres, mas a gente tem que tomar cuidado para não fugirmos do simplório, cairmos nessa erudição, nessa sofisticação de texto que mais afasta o leitor do que aproxima, que mais dificulta a nossa escrita que facilita. E o outro ponto, que é o caos criativo, que aí eu volto lá na sacolinha de supermercado que o James tanto fala, escrever, a produção criativa, ela vem de um caos, de ideias, de conexões que aparentemente não têm ligação nenhuma, de situações que a gente vivencia e queremos trazer uma resposta, de emoções que a gente tem diante da vida, diante de experiências. E aí a gente sai dessa ideia do caos, da ideia brilhante que a gente tem, até fazer ela existir. E aí a gente parte para o perfeccionismo. Nunca está pronto o bastante, bom o bastante, nunca
o texto está acabado, e aí eu conto um pouco da minha história para você, que quando eu escrevi a coleção Tudo Muda de Lugar, eu nunca imaginei, embora eu quisesse muito, que ela fosse atravessar o Atlântico e parar lá na Suécia, na Biblioteca Internacional, dentro de uma área que vê e valoriza os livros de língua portuguesa, faz parte das contações de história que acontecem lá na biblioteca. E quando eu escrevi o texto, eu corrigi em 2014, no final de 2014 já estava pronto o texto. E são histórias simples, histórias para criança numa linguagem meio cantada, seguindo a ideia dos livros era que facilitasse na aprendizagem das crianças, que tocassem emocionalmente em alguma situação de mudança que elas estivessem vivendo, né? Ou a perda de alguém que gostava, de um bichinho de estimação, mudança de cidade, separação dos pais, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que também servisse como uma forma de aprendizagem da língua portuguesa. Mas nunca estava bom. Eu corrigia, recorrigia, mandei para revisão e o texto chegava e eu ainda achava que não estava bom. Por quê? O caminho a gente faz ao caminhar, é escrevendo, é corrigindo, mas o mapa não é o território, porque quando a gente está no processo de escrita, fazendo o nosso trabalho, é difícil a gente encontrar o caminho perfeito. A gente vai encontrar desafios e é essa a minha mensagem para você nessa primeira aula. Não desista do seu caminho de escritor porque não está perfeito, porque no mapa não mostra que naquele território tem grandes desafios, tem campos minados que a gente precisa saber como passar por eles. Tem desafios que o mapa não vai mostrar. Ele mostra o lugar, mas é só estando lá que a gente vai saber como conduzir a nossa escrita. E aí você pode buscar um mentor, como eu busquei, você pode buscar cursos, como eu busco, e estou aqui também trazendo esse conteúdo para você que está começando e que quer uma luz para colocar no papel esse monte de ideia maravilhosa que você tem em mente. E aí, a minha dica agora, pega o saquinho, já deixa ali do lado da sua cama e toda ideia que vier, bloquinho de anotação, sem crivo, gente, sem filtro, coloca, escreve e coloca ali. Que durante essas aulas a gente vai dar um passo a passo básico para você começar a construir a sua história e a sua jornada como escritor e escritora. Bom, nós estamos chegando ao final da primeira parte da nossa aula. E aí eu quero trazer para você um exercício, uma atividade para que você possa começar a construir o seu personagem de escritor. E para isso aí, me conta, escreve aí nos comentários, que escritores você conhece, que obras você já leu. Liste alguns, faça esse exercício também no seu caderno. Liste alguns e selecione para modelar. O que é modelar? Não é copiar não, gente. Modelar, você vai ler sobre a vida desse escritor, vai ler sobre as obras, o estilo que ele mais gostava de escrever, os hábitos que ele tinha, onde ele gosta de sentar para escrever, onde ele se inspira, quais são as fontes de conhecimento que ele tem. Pega essas ideias a respeito de um só, hein? Não vai pegar muito não, que você vai se confundir. E proponha-se viver um dia, uma tarde, como se fosse esse escritor ou essa escritora. O escritor que eu escolhi, ele ficava sentado na porta de casa observando as pessoas passarem 1 hora no dia. Ele gostava de sentar nos bares e ficar conversando com os amigos ou compondo músicas, como Vinícius de Moraes, que fazia sonetos maravilhosos, ficava sentado no bar com os amigos, compondo as músicas, cantando, vendo as garotas de Ipanema passando por ali. Que mais? Que outros autores? Eu trouxe esse exemplo do Vinícius de Moraes para você começar a escolher o seu, a encontrar um que pode ser aquele modelo que
que você fala, esse aqui é um bom caminho para eu começar. E por que modelar? Porque o nosso começo é muito difícil. A gente encontra muitas dificuldades, muita crítica e autocrítica. Se a gente encontrar alguns que já produziram, que já tiveram suas obras publicadas e que alcançaram um certo sucesso, e a gente começar a vestir esse personagem na gente, a gente começa a mexer, a gente começa a movimentar e começamos a escrever a nossa obra também. Hoje eu deixo para vocês esse exercício e eu quero que vocês comentem aí, já curtam, compartilhem com aqueles amigos que querem começar a conhecer um pouco sobre a escrita criativa. Inscreva-se também no meu canal e acompanhe as publicações, que eu sempre trago conteúdo de literatura, autodesenvolvimento, autoconhecimento e psicologia e os livros que eu tenho publicado. Olá, tudo bem? E aí, como foi a primeira aula? Fez o seu exercício? Escolheu aquele escritor, escritora, aquele que você vai modelar para seguir meio que um passo a passo dele, escarafunchar a vida dele e criar um modelo para você viver por um dia experimentando como é ser esse escritor? Se você não assistiu a primeira aula, volte, tá aí no card, assista a primeira aula e depois venha para essa. Nós temos uma sequência de aulas e é importante que você siga cada uma das aulas na sequência que está aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um grande prazer ter você aqui comigo, seguindo essas aulas que a gente vai trabalhar aqui da oficina literária. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, da escrita à publicação. Você sabe que esse projeto foi aprovado com o recurso da Lei Aldir Blanc e nós estamos realizando essas aulas para vocês via internet pela impossibilidade das aulas presenciais aqui no município de Itanhaém. E você que não é daqui, aproveite a aula, faça os exercícios, comente aí o que você está achando, deixe suas dúvidas que eu vou respondendo e ajudando você na sua jornada aí de iniciar o projeto do seu livro, dos seus textos, das suas ideias e emoções aí no papel, de uma forma mais organizada. Hoje nós estamos na segunda parte da aula 1 e aí eu trouxe alguns itens para a gente trabalhar. Primeiro, esse aí bem com exclamação mesmo, para não desistir, porque é um processo longo, é um processo que precisa ser bem trabalhado, é um processo que, se a gente não tiver persistência, a desistência é certa. Então, eu vou falar um pouquinho de como não desistir nesse processo. Depois a gente vai falar dos fundamentos de uma escrita rápida e prazerosa. Por quê? Quando eu começo a produzir mais rapidamente e já começar a ter algum resultado, a ver um texto pronto, a ver essas ideias no papel de uma forma mais organizada, eu tenho prazer. E você sabe, a nossa mente, o nosso psiquismo funciona pelo estímulo-resposta, prazer e dor. Aproximo o que me dá prazer, afasto o que me causa dor. E pode ser que o motivo da sua desistência na escrita é porque você está vivenciando muito mais os períodos de dor do que enaltecendo o prazer da escrita. E por fim, tá aí o exercício que eu gosto de deixar para você, para que você possa trabalhar um pouco o conteúdo que nós deixamos aqui, tá bom? Vamos lá. Para a gente não desistir, o que é preciso para a gente não desistir? A gente costuma deixar o nosso lado escritor oculto, a gente costuma colocar na caverna o nosso escritor, porque a gente tem algumas dificuldades, medo da exposição, medo da crítica, medo de não conseguir, a nossa autocrítica também é muito grande, e aí eu tenho estudado bastante, lido e trago para vocês alguns exercícios práticos, algumas experiências que podem contribuir. Primeiro, descubra a forma mais confortável para você registrar as suas ideias. Na primeira aula, eu falei do saquinho lá que o meu mentor, James McSeel, deu
em uma das nossas sessões de orientação para colocar todas as ideias que surgissem dentro desse saquinho, para que elas não fugissem, não se perdessem, mas que eu também pudesse deixar a mente um pouco mais livre para surgir mais ideias. Mas cada um de nós tem uma forma melhor que se adapta, que fica mais confortável. Pode ser papel e caneta, eu gosto muito do papel e caneta, meu ambiente de trabalho é cheio de cadernos, papéis, canetas, post-its, papéis na parede, isso me ajuda a organizar melhor. Talvez não seja essa a sua forma, talvez você seja mais moderno, use os aplicativos, Evernote, Google Drive, Word, um monte desses aplicativos que a gente tem aí que ajuda a organizar as ideias. E aí tá lá embaixo, ó, um saco de supermercado amarrado ao lado da cama para jogar as ideias, que anota no papel, mas você precisa tomar cuidado, porque você pode pegar esse saco aí e colocar no lixo achando que são só lixos aí na beirada da cama. Cuidado, guarda esse saco, porque ele está cheio de preciosidades que a gente vai trabalhar durante essas aulas. E você precisa ter essas ideias. Não se cobre tanto, faça essas anotações e lembre-se, as ideias precisam de tempo para decantar. O que é decantar? Elas vão separando o joio do trigo, como a gente diz, e as ideias vão se acalmando, se acomodando, e a gente pode ter mais clareza e saber como trabalhar essas ideias. Tá? E aí, o item 2 que eu trago para vocês é roube como um artista. Deixo até a sugestão de leitura aí para você adquirir. É só clicar na imagem que está na apostila. Caso você queira receber, me mande um contato, preencha o cadastro que está aí na descrição e coloca para eu enviar. Manda o seu e-mail nesse cadastro que eu envio esse material todo aqui em PDF para você e você já pode clicar direto aí nessa imagem e adquirir esse livro. Um excelente livro, recomendo a leitura. Mas de forma geral, o autor ele sugere que a gente vai pegando emprestado, né? E modele, o exercício da aula passada, modele como o escritor escreve, como ele faz o texto dele. Na aula passada eu propus que você modelasse os hábitos desse autor. Se ele gosta de sentar num boteco e ficar tomando uma cervejinha e escrevendo, não estou falando para você ir tomar cerveja não, hein? Só uma sugestão de modelagem do escritor ou da escritora. E essa modelagem no primeiro exercício é o jeito de viver a vida, como vive a vida esses autores, onde ele vai, como ele costuma se preparar para escrever, é mais no aspecto externo da construção do texto. Nesse item aqui, o que eu estou trazendo para você é pegue um texto do seu autor predileto e leia, não como um fã, mas como quem está dissecando a obra para entender como que ele constrói o texto, quais os termos ele usa mais, como ele constrói uma frase, como ele constrói um raciocínio. E assim você vai desenvolvendo essa capacidade da escrita, vai exercitando esse músculo que eu chamo da escrita. E a gente só consegue isso quanto mais escreve. É como realmente estivéssemos numa academia fazendo uma musculação. Por isso eu falo que a gente tem que escrever todos os dias. É como se a gente fosse para a academia treinar o nosso músculo todo dia. Para a gente escrever bem, a gente precisa duas coisas: ler todos os dias e escrever todos os dias. Dessa forma a gente vai entendendo como que o texto é estruturado, a musicalidade, os termos que ele usa mais, a construção que ele faz, e tudo isso a gente consegue dissecar se a gente faz esse olhar mais atento, a gente pega o texto com um olhar mais atento. Plagiar, gente, fica muito claro, é muito nítido, porque eu acredito que todos nós temos um DNA próprio. Quando a gente escuta uma música, e quem é lá da década de 80, foram jovens na década de 80, 90,
Os primeiros acordes de Legião Urbana a gente já conhecia. Quem é lá da década de 60, foi jovem na década de 60, os primeiros acordes de Elvis Presley, Beatles, a gente já conhece. É assim em tudo que a gente faz. Nós deixamos a nossa impressão digital. Então não adianta você querer copiar um texto de alguém, que isso vai ficar muito claro. Plágio é crime. Modelar, entender como o texto é construído, é a sua forma de exercitar o seu conhecimento e criar a sua própria estruturação de texto. Para a gente começar a trabalhar agora, a gente vai observar bastante os fundamentos da escrita. Por que eu escrevo? Para quem eu escrevo? O que? Onde? Como? Quando? Essas perguntas são básicas, porque os livros que eu publiquei são livros infantis. Eles tinham todo um objetivo próprio. Então, por que eu escrevi? Porque eu queria tratar de um tema da mudança, a impermanência da vida. Para quem? Para criança, porque eu estava vivenciando isso em casa e juntando o meu conhecimento na área de educação e pedagogia e psicologia, eu queria fazer um texto que fosse poético e ao mesmo tempo educativo. O que eu ia escrever? Histórias poemadas, são histórias que conectassem com a criança, que tivessem rima, que tivessem uma musicalidade fácil para a criança entender e seguir o entendimento do texto. Onde eu escrevo? Aí é o lugar. Todos nós temos que ter o nosso cantinho do guerreiro. Não importa, Fernanda, onde eu moro é tudo apertado. Aqui também somos muitos, a casa não tem escritório e eu criei o meu ambiente aqui para eu escrever. Cria um ambiente e deixa ele pronto para isso. Para cada vez que você tiver no seu horário de escrita, é para lá que você vai sentar. Aí o cérebro, que adora facilidade, ele vai entendendo que toda vez que eu sento neste lugar aqui, que eu estou agora, inclusive, é quando eu estou trabalhando. É texto, roteiro, aulas. Então, a gente já vira a chavinha, sai do modo preguiça para o modo ação e começamos a criar o nosso texto ou a gravar o nosso vídeo. De alguma forma, o trabalho já começa a ser realizado. O onde, ele vai te ajudar muito a ancorar naqueles momentos que você não estiver muito motivado para o trabalho. Como? Como aí, na aula anterior, um pouco antes eu falei, vai ser papel e caneta, vai ser num aplicativo, eu vou usar o saco de supermercado para jogar as minhas ideias, vou criar uma outra estratégia que possa me facilitar, é o como. O quando, dia, hora, todos os dias. Ai, Fernanda, eu não consigo ter uma rotina. Crie um momento. Comece com 5 minutos, 10, 15. Sente todos os dias de 5 a 15 minutos inicialmente no mesmo lugar, papel e caneta ou computador e comece o seu trabalho. Eu já dei uma explanadinha aqui, vamos aprofundar um pouco em cada um desses itens. Bom, os fundamentos para a gente ter uma escrita rápida e prazerosa. Para escrever mais rápido e melhor, é fundamental se firmar nesses 4 pilares: o planejamento, o conhecimento, rotina de escrita diária e comece pelo mais fácil. Esses 4 itens, eles são fundamentais hoje para o meu trabalho, porque sem o planejamento, por menor que seja, não vai sair. Sem conhecer e responder aquelas perguntas que eu mostrei aqui anteriormente, por quê, para quem, o que, onde, como, quando, sem ter isso, esse básico muito bem estruturado, eu vou ter dificuldade para criar a minha rotina de escrita diária. Vamos lá. O planejamento. O planejar, ele num primeiro momento a gente fala, ai meu Deus, que saco, eu vou perder tempo fazendo isso. Vai por mim. Planeje. Num primeiro momento a gente perde mais tempo. Mas depois ele diminui substancialmente o tempo que a gente leva para estruturar um texto. Porque a gente vai
com o planejamento, a gente tem um passo a passo, primeiro isso, depois aquilo, depois o outro. E o nosso cérebro, eu já falei, ele é preguiçoso, ele quer um caminho fácil, um passo a passo, para que ele não gaste tanta energia. Então, se você quer criar uma estrutura para você fazer o seu planejamento, tá aí as perguntas lá dos fundamentos que eu coloquei. Ó. Isso aqui é um guia prático, simples, que você pode fazer num papel mesmo no seu caderno. Coloca lá o nome do projeto, escrita da aula da oficina literária, projeto escrita de texto da aula de oficina. Por que eu vou escrever o texto? Para quem que eu vou escrever? O que? Onde? Como? Quando? Essas perguntas são básicas para o seu planejamento. E pode ser feito numa folha de caderno mesmo, ou num papelzinho branco aqui, ó, uma folhinha de sulfite A4, sem problema nenhum. Esses fundamentos, eles vão guiar a sua escrita e facilitar o seu trabalho. Sem isso, você vai ficar meio perdido aí, igual barata tonta. Você vai de um ponto para o outro e não conclui nada, nada mesmo. Vamos para outra parte. Conhecimento. Com o planejamento em mãos, é muito mais fácil você começar a trabalhar, porque você já sabe o que vai fazer, baseado em quê, com quem, para quem, e fica muito mais fácil você começar a pesquisa do seu trabalho. Não vai adiantar nada a gente saber por quê e para quem a gente vai fazer se a gente não tiver o conhecimento que vai sustentar o que nós vamos escrever. E para isso, para a gente responder esse o que, precisamos da pesquisa. É isso que vai trazer consistência para o nosso texto. É isso que vai trazer autoridade para o nosso texto. Se eu vou escrever um texto de época, que se passou em alguma cidade, em uma determinada época, eu preciso pesquisar isso. Se eu vou fazer uma crônica sobre alguma pessoa, alguma situação do dia a dia, eu preciso pesquisar o que foi que aconteceu nesse dia. Então, a pesquisa é o ponto nevrálgico ali, é o calcanhar de Aquiles de todo bom texto, tá? Ela pode ser feita, essa pesquisa antigamente, né? Era só em biblioteca que a gente fazia, em livros muito mais antigamente eram raros. Às vezes eu fico com a síndrome de impostora, né? E eu fico assim, meu Deus, os grandes escritores não tinham Google para pesquisar e agora qualquer dúvida que eu tenho, que eu estou escrevendo, eu entro no Google, está lá a resposta. Vou no Google Acadêmicos, tem um monte de arquivo para pesquisa em todas as áreas. E por que a gente não pode usar isso, né? Fica com essa coisa aí eu já penso logo a seguir, eu penso, daqui a uns 150 anos alguém vai falar, nossa, há 150 anos atrás tinha só um Google para eles pesquisarem, devia ser difícil pra caramba para fazer esses textos, né? Enfim, bobeiras à parte, é fundamental encontrarmos as melhores formas de fazer pesquisa para o nosso texto. Eu escrevo textos em formas de crônicas, poemas, e escrevo textos também de não ficção, textos de trabalho que eu faço como psicóloga, como terapeuta. Então, esse aprofundamento técnico também é fundamental, se esse é o caso do seu livro. Uma coisa que eu acho fundamental e que também embasa todo o trabalho que eu desenvolvo, e cada pessoa que se preza e quer escrever bem, precisa ficar atento a isso. Vamos sair um pouco do nosso mundo e pesquisar coisas aleatórias, porque depois a gente pode fazer conexões com temas que aparentemente não tem nada a ver. Então, faça o seu trabalho todos os dias aí, de 5 a 15 minutos por dia, sente para escrever. E se proponha também, de 5 a 15 minutos por dia, pesquisar assuntos e temas que você nunca viu antes. Há pouco tempo atrás eu descobri no Pinterest uma página com miniaturas de cadeirinha, de casinha. Eles criaram uma cidade em miniatura, construindo com materiais, madeiras, tudo, esculpindo. É muito delicado, de uma riqueza. Eu fiquei horas e horas pesquisando sobre isso.
Vai me servir de alguma coisa agora? Aparentemente não. Mas daqui a pouco, quem sabe, vocês encontram um texto aí sobre a miniatura das coisas e as grandezas da alma. Então, vamos expandir o nosso olhar. Quando a gente está pesquisando um texto, às vezes a gente fica muito bitolado ali e perdemos grandes oportunidades de enriquecer o nosso texto. Bom, depois de termos juntado todo o material, levantado o que eu quero usar no meu texto, seja pesquisa para texto de época, seja para poder conectar ideias e fazer construções que aparentemente não estão ligadas uma à outra, aí a gente vai para a rotina de escrita diária. E eu confesso para vocês que esse é um dos temas mais desafiadores. Para mim, por muito tempo eu não conseguia ter essa rotina de escrita e escrevia em horas separadas, às vezes sentado com as crianças fazendo tarefa, e aos poucos a gente vai colocando isso e depois vira uma rotina que quando você não faz parece até que você está faltando alguma coisa, está saindo pelado de casa, por aí. Então vamos lá. Antes de você definir uma rotina, faça testes. Eu fiz vários testes. Escrever à noite, para mim é péssimo. Não consigo escrever um texto de qualidade à noite. Eu consigo logo pela manhã. Para mim, a minha produção é mais rica no período da manhã. Então teste, faça testes. Com muito movimento e barulho, a minha produção cai, mas por muito tempo foi assim que dava para escrever. Então eu fazia da melhor forma com o ambiente que eu tinha. E aí eu coloquei para vocês algumas coisas que eu acho que é importante você estar atento. Horários, pode ser manhã, tarde, noite, madrugada, isso aí testa, gente, sempre testa. Os locais, em casa, no escritório, tem um café. Eu gosto muito de ir para café que tem aqui, tem um que eu adoro, mas em tempos de pandemia não é possível. As crianças iam para a escola, eu ia para esse café e ficava lá horas e horas tomando um cafezinho e rascunhando as ideias, fazendo essa junção de ideias do saquinho. Eu fazia lá no meu caderninho, que está aqui, ó, um deles. Tem dois que são os mais próximos que estão aqui, porque tem as ideias que eu tenho trabalhado mais atualmente. E você vai criando aí o que facilita para você. Ambientação, sala, quarto, escritório, varanda, banheiro. Você vai arrumar o lugar aí que para você fica mais fácil. Eu tenho muita dificuldade em escrever com barulho, então o que eu faço? Eu coloco um fone, uma música instrumental, uso equipamentos e ferramentas que facilitem também. Às vezes eu estou lavando louça, vem uma ideia, o celular já está do lado. Eu criei um grupo para mim no WhatsApp, eu mesma, Irene, sou eu mesma, Irene, gravando as historinhas, alguma ideia ou algum trecho de diálogo, alguma coisa que vem, eu já mando nesse grupo e depois vou triando, porque às vezes a gente está em alguma atividade e gravar para mim tem funcionado muito. No momento que eu sento para escrever, eu pego essas gravações, transcrevo e vou usando para os textos que eu quero trabalhar. Computador, papel e caneta, celular, plataformas. Eu acho muito legal as plataformas de verdade, mas eu acho que eu sou mais de antigamente. Papel e caneta para mim, nisso é insuperável, assim, eu sempre tenho um bloquinho pela casa toda. Estou migrando para esse meu grupo aí do WhatsApp, mas eu gosto do papel e caneta, porque às vezes eu falo, ixi, se travar esse WhatsApp aqui eu perder tudo. Então, tenho gostado bastante também de usar o Google Drive, porque eu posso abrir em qualquer lugar. Mais para frente a gente vai falar desses recursos, tá bom? E os elementos externos, esses elementos externos que eu falo é o cuidado com a iluminação, o ruído. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar para escrever com ruído, então eu coloco um foninho mesmo com música instrumental, músicas que eu gosto de ouvir, instrumentais mais leves, e aí ó, pau na máquina e o texto flui maravilhosamente bem. Antes da gente seguir,
eu queria contar para vocês assim, de algumas experiências que eu tive nesse sentido da rotina diária e que era o que dava para ser feito. Quando eu escrevia o livro, a coleção Tudo Muda de Lugar, meus filhos, o mais novo era muito pequeno, tinha 1 ano e pouco, 2, tinha rotina de casa, escola, o trabalho, que eu ainda trabalhava numa escola aqui. Então, às vezes, enquanto eu estava fazendo o almoço, eu estava escrevendo alguma coisa, sempre deixava aqui pela casa algumas coisas já que me lembravam do processo de escrita para eu não deixar passar, porque nesse período eu tinha muita dificuldade de criar essa rotina. Então eu fui criando estratégias para eu não perder o fluxo da escrita, né? E você também vai descobrindo no seu dia a dia isso. Às vezes eu, na hora do almoço, eu sentava já com um caderninho ali do lado, escrevia assistindo televisão, fazendo alguma atividade, as crianças, olhando as crianças, né? E ali na sala junto com eles. Não é o melhor ambiente para eu escrever. E talvez você esteja com essa dificuldade, mas não deixe de escrever. Usa o que você tem, o melhor que você pode fazer com os recursos que você tem naquele momento. Eu garanto que depois você vai se agradecer por isso, tá? Bom, aí é isso aí, ó. Execute diariamente sem desculpas. Que seja 5 minutos. Que seja você sentar por 15 minutos e falar, puxa, não tive ideia nenhuma. Escreve. Fiquei aqui 15 minutos, não me veio ideias. Queria falar sobre o céu, mas eu acho que eu estou indo para o inferno. Sei lá. Mas cria pelo menos essa rotina de pegar o papel e a caneta ou a ferramenta que você julgar mais fácil para você e não pare. Não pare enquanto não escrever pelo menos uma meia dúzia de palavras, certo? Aí eu coloquei um exemplo de rotina básica para você fazer, das 7 às 7h15, em casa, no escritório, com papel e caneta, usando as ideias do saco de supermercado. Aí você vai criando as suas estratégias para você não parar de escrever. Uma coisa que eu gosto muito, não dá para eu mostrar agora, eu tenho aqui... não vai dar para eu mostrar. Eu tenho aqui alguns papéis que eu colei, uma grade de quadro com anotações do que eu preciso fazer no meu dia a dia. Acho que no final dessas aulas eu vou tirar uma foto e posto no final para vocês verem. Se vocês quiserem, coloca aí que quer ver essa foto nos comentários, que aí no final da última aula eu coloco a foto. E neles tem mensagens importantes para me lembrar dos objetivos que eu tenho, para não desistir nos dias que estiver mais difícil, para manter essa rotina, e tem o passo a passo ali, tem a minha meta diária, o que eu tenho que fazer e como eu vou fazer. Mantenham isso, é uma sugestão, pode ser importante para você e te ajudar aí na construção da sua rotina de escrita diária. Se você tem uma rotina diária também, me conta, coloca aí no comentário, eu vou adorar saber, adoro aprender novas formas de fazer melhor o que eu já estou fazendo. E quem sabe outras pessoas também que estão nesse processo podem se beneficiar da sua sugestão, vou adorar receber. Bom, aí eu coloquei por último, comece pelo mais fácil, mas ele é o primeiro, viu gente? Porque a gente vai ter que começar pelo simples mesmo. Pega um tema que você domina, que você gosta, que você já tem conhecimento e faça um pequeno texto sobre isso. Compartilhe com alguém que você gosta, faz um pequeno esboço desse texto e manda para aquele amigo, aquela amiga, alguém que você sinta confiança, que não vai ser aquele crítico, mas que também não vai ficar, ai que lindo, você escreve tão bem. Não, uma pessoa que vai ter um olhar bacana, pode te dar alguma dica, pode te dar alguma sugestão de como melhorar a sua escrita e você vai exercitando, vai criando aquela rotina, entendeu? Aquele exemplo lá, 7 horas sentou para escrever, por exemplo, no meu caso, desenvolvimento infantil de 1 a 2 anos de idade. Eu tenho habilidade com isso, atendo crianças, atendo adolescentes,
Então é um tema recorrente para mim, trabalho há muitos anos como psicóloga. O que isso faz? Ele vai me deixando molinha, sabe? Vai tirando as travas e você consegue fluir melhor com o texto, tá? É sempre muito importante a gente deixar o texto descansar um pouco. Eu gosto de escrever, passo para alguém que eu conheço e que eu confio para ler e deixo ele ali um pouco. Depois eu retomo o texto e vou fazendo as edições. Antes eu olhava e falava, nossa, que porcaria de texto. Agora eu olho e falo como esse texto pode ficar melhor, mais objetivo. Não estou falando que ele é ruim, mas que ele pode ficar cada vez melhor. Aqui eu coloquei para você olhar uma semana depois. Mas às vezes você está no trabalho, faz muitos textos, está produzindo muito conteúdo escrito, principalmente agora que o pessoal está vindo todo para a internet, tem uma busca muito grande para quem produz texto, né? Às vezes você está fazendo um ghostwriter, né? Eu tenho feito muitos trabalhos assim, que eu escrevo para outras pessoas o texto, mas elas que assinam, e aí você não tem todo esse prazo. Então é bom você ter um background, ter alguém junto com você que possa fazer um trabalho de revisão, de edição, porque quando a gente está muito dentro do texto, a gente costuma não ver alguns erros, passa batido, às vezes de concordância, às vezes de construção do texto, da clareza que você quer passar. Não dá para esperar uma semana, mas é importante que você passe pelo menos para alguém dar uma revisada além de você. Eu gosto de fazer uma revisão 2, 3 vezes, passo para alguém já olhar, já fazer essa revisão. Tem uma amiga que trabalha comigo que costuma fazer essa revisão para mim, e depois quando volta eu dou mais aquela lidinha, faço as alterações que foram sugeridas e que são compatíveis com o que está sendo colocado, e bola para frente, tá? Quando você tiver passou desse tempo dos 15 minutos, você vai ampliando isso. Você vai escrevendo mais tempo. E aí você vai começar a ver que o texto flui mais rápido. Às vezes, no começo, eu ficava olhando aqui para a tela do computador e ficava, e aquele papel em branco, né? Aquela tela em branco. Ou no caderno que eu tenho, que eu anoto as ideias, ficava ali pensando sobre o que eu vou escrever, sobre o que eu vou escrever. Então, quando eu comecei a colocar essas coisas mais fáceis, começar pelo mais fácil, o mais simples, o texto começou a fluir melhor e eu comecei a incorporar outras coisas, deixando mais complexo, né? E mais completo também a construção do texto. Sem o planejamento vai ficar complicado. Então, se você quer, eu quero escrever um texto sobre o tema solidão. Então, faz o planejamento. Para quem? Por que eu quero escrever sobre solidão? Para quem? Responda aquelas perguntinhas lá do planejamento. Começa de 5 a 15 minutos por dia. Vai construindo esse texto. Faz a pesquisa de 5 a 10 minutos por dia. E à medida que você for se sentindo mais confiante, vai ampliando esse tempo. Certo? Vamos lá. Para a gente continuar aí os fundamentos da escrita rápida e prazerosa. Primeiro, vamos lá, criar modelos de estrutura com o seu DNA. Qual é o seu jeitinho de falar? Eu gosto muito de trabalhar uma escrita, eu falo que eu sou muito prolixa, né? Eu tenho um ar professoral, mas eu adoro a minha raiz mineira. Então, quase todo texto meu, eu faço alguma referência ou no linguajar, ou num diálogo, alguma coisa, eu levo para essa minha referência mineira. Eu gosto desse jeitinho. Essa já é a minha impressão digital nos textos que eu escrevo. Lembre-se que inicialmente é apenas um esboço, não seja tão cruel com você. Não tenha necessidade de, quando você começa a escrever, apenas escreva. Não é o momento de corrigir ainda, é o momento de colocar as ideias no papel. A partir dessas ideias, nós vamos colocando as estruturas. Claro que quanto mais você escreve, quanto mais você treina, essa estrutura já vai ficando, a musculatura já vai ficando durinha, o molde. Então, o seu processo de escrita
pode chegar num momento que terá poucas correções na revisão, correções gramaticais, textuais, mas isso é um processo, leva tempo. Inicialmente, comece pelas ideias. É um esboço do que você quer falar, do que você quer transmitir. Não cobre muito esses padrões gramaticais, essas estruturas que a gente tem. Essa primeira parte vai ser, eu costumo brincar que é aquele vômito de ideias. Saiu ali e depois a gente vai limpando e vai ficando tudo perfeitinho. Desenvolver o hábito da escrita é um processo, por isso, inicialmente dedique 15 minutos para desenvolver uma ideia. Com o tempo, você vai ganhando agilidade e com o tempo você entra no que a gente chama de flow e quando você vê, passaram-se 15, 20, 30 minutos, 1 hora e meia, 2 horas. E aí você está ficando mais ágil, você está entrando no processo de escrita que flui sem você ficar, e agora? Sobre o que eu vou escrever? E agora? Isso volta a falar da musculatura, ela já está preparada para trabalhar. Então, você apenas segue o fluxo e vai intercalando os momentos de pesquisa, do conteúdo, dependendo do conteúdo que você vai trabalhar. Quanto mais se escreve, melhor se escreve. Assim ganha-se tempo também nas revisões, que é o que eu já falei para vocês. Outra coisa que eu sempre bato, quanto mais se lê, melhor se escreve, porque a gente vai pegando a estrutura dos textos que a gente conhece, as formações de frases, a forma simples de passar uma ideia, e a gente vai absorvendo, é como se descesse, eu falo, desceu da cabeça para o coração, aí incorporou. Incorporou aqui, gente. Não tem mais jeito, é meio como dirigir, a gente liga o carro, põe a marcha que tem que ser e segue o caminho. Vamos lá. Sem esses primeiros passos iniciais, a nossa escrita, ela é uma escrita truncada, é uma escrita pesada e dói, porque a gente já quer escrever corrigindo o que a gente está escrevendo. E aí a gente não dá liberdade para a ideia surgir e pular para o papel. Então, nesse primeiro momento, eu vou deixar para vocês um exercício, que a gente está chegando no final dessa nossa aula, segunda parte da aula 1, e eu vou deixar aí para vocês esse exercício. Resgate uma das ideias. Se você ainda não tem o seu saquinho, comece com ele já. Ou, se você ainda não tem o saquinho, pegue já a ideia que está num caderno, alguma ideia perdida que eu tenho certeza que você já tem. Pegue essa ideia lá do saco do supermercado pendurado na cabeceira da sua cama e aplique esses fundamentos da escrita. Quais são os fundamentos? Cria o seu modelo, o seu DNA para escrever. Lembre-se que é só um esboço, então você vai pegar essa ideia e vai só colocar no papel sem se preocupar com a estrutura gramatical, com a estrutura de narrativa, vai colocar ela para fora e vai desenvolver esse texto de 5 a 15 minutos por dia. Trabalha uns 2, 3 dias em cima dele, deixa ele descansando. Não precisa ser uma semana. Eu falo uma semana porque quem está começando tem uma autocrítica muito grande. Eu ainda tenho bastante autocrítica, mas agora eu coloco ela para dormir um pouco e já vou trabalhando a ideia de uma forma mais leve. Mas quando a gente está começando, é muito complicado, ainda mais se a gente tem aquela ideia do perfeccionismo, né? Daquele sair do caos criativo das ideias maravilhosas para chegar num texto pronto, perfeito, publicado e com alto impacto para as pessoas que estão lendo o nosso material. Então, esse é o texto para vocês, esse é o exercício para vocês fazerem. Comente aqui embaixo como foi fazer esse exercício, se gostou, se foi fácil. Me chama lá no meu Instagram, deixa sua dúvida lá no meu direct, eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo, não deixo ninguém sem resposta, tá certo? Então, por hoje é só essa nossa aula. Essa aula
do projeto que foi realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc, com o apoio do Departamento de Cultura da Prefeitura de Itanhaém e realização da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo do Governo Federal. Eu agradeço a sua presença aqui na minha aula de hoje. Semana que vem, na próxima aula, vai ser a aula 2, parte 1. A gente vai trazer novos conteúdos para você incrementando o seu texto. E tá aí, ó, adquira os e-books da coleção Tudo Muda de Lugar, o link está na descrição. Se você quer esse material, preencha o formulário que também está na descrição com seu e-mail e colocando lá eu quero, que eu mando para o seu e-mail esse material das aulas que estão sendo realizadas aqui. Muito obrigada, eu agradeço a sua presença aqui comigo e um beijo grande e a gente se vê na próxima aula.